Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando nos Salmos e este é o Salmo 145, o último que Davi escreveu. Inclusive o título é Um Cântico de Louvor Davídico. Mas, segundo os historiadores, este faz parte de um grupo de 8 salmos que Davi escreveu nessa parte final, que é colocado na parte final do livro. Davi escreveu 73 salmos, quase a metade dos 150. Mas é interessante que nesse último salmo ele apresenta uma declaração de louvor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu não sei se Davi estava ciente de que seria este o último salmo. Não há nenhuma, digamos assim, prova incontestável de que ele estava ciente. Se não estava, de alguma forma, nesse último salmo, na sequência, Davi faz uma grande declaração, exaltando, glorificando o nome do Senhor, reconhecendo o Senhor como único digno de todo louvor, de toda exaltação. Se ele sabia, então reforçou essa consciência através das palavras que contém o Salmo 145. Por outro lado, uma peculiaridade desse salmo, como alguns outros, esse salmo é um acróstico. A gente viu no salmo, alguns salmos já comentados, dois salmos na sua sequência, que tem 22 versículos, e é um acróstico de modo que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o Salmo 119 também é um acróstico. A diferença é que o Salmo 119 tem 22 grupos de versículos, e cada grupo tem 8 versículos, e cada grupo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aqui, de forma didática, Davi então colocou esse acróstico. Há uma diferença, é que em algumas traduções, principalmente tradução hebraica, a letra Nu, que é uma das letras do alfabeto hebraico, não aparece. Por isso que em algumas traduções são 21 e em outras 22 versículos. Mas isso é uma questão de tradução. O importante é nós aprendermos as lições que o rei Davi, que foi rei, sacerdote e profeta, comunicou neste trecho da palavra de Deus. Vamos então ler. O título é Um Cântico de Louvor Davídico, ou seja, o reconhecimento da autoria deste salmo ao rei Davi. Começa o salmo dizendo: Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Eu te exaltarei, meu Deus, meu rei. Davi era rei, mas ele sabia que havia um rei maior sobre ele, porque o rei é a autoridade máxima de uma nação, como hoje o presidente. Naquela época, o rei era a autoridade máxima. Diferente de um presidente hoje, num país democrático, o rei detinha os 3 poderes. Ele era o executivo, ele era o judiciário e ele era o legislativo. Ele criava leis, ele as cumpria e, quando necessário, julgava o seu cumprimento e as demandas do povo. Então, Davi, embora tivesse tanto poder como rei, ele sabia que havia alguém com A maiúsculo que reinava sobre a sua vida, o próprio Deus, a quem ele exalta e glorifica. Na parte B diz: bendirei o teu nome para todo sempre. A glória, portanto, que Davi poderia tomar para si, como muitos reis de nações que conviveram com o rei Davi, que se diziam deuses e eram adorados como deuses, Davi não. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que chegou ao trono pela mão de Deus e ele reconhece que só o Senhor é Deus. Isso é muito importante para você, para mim, para todos nós. Nós chegamos aonde chegamos pela graça, bondade e misericórdia de Deus, mas sobre a nossa cabeça está o Senhor como Rei absoluto que governa. No verso 2 do Salmo 145, Davi diz: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. O Salmo 90, escrito por Moisés, no verso 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Esse contar não é só uma questão de soma, não é só uma questão contábil, não é só uma questão numérica. Esse contar significa viver bem, viver sob a direção de Deus, viver aproveitando bem cada oportunidade, viver sob a direção de Deus. E Davi então assume um compromisso com Deus: todos os dias eu vou te louvar. De fato, toda a criação, diária e constantemente, adora o Senhor. A criação exalta o Senhor porque a criação manifesta o poder de Deus. Mas Davi, de forma consciente e voluntária, decide louvar a Deus todos os dias. Eu não sei qual é a sua idade, nem quantos anos você tem. Eu tenho 57 anos. Cheguei até aqui pela graça e misericórdia de Deus. O desafio é todos os dias lembrar que o Senhor é quem tem nos sustentado. Gosto muito daquela história, uma lenda contada a respeito de Zaqueu, aquele homem publicano, chefe dos publicanos, que realmente foi transformado pelo poder de Jesus. Tem uma lenda dizendo que todos os dias pela manhã, Zaqueu saía de sua casa na cidade de Jericó com um balde d'água, caminhava uma longa distância e retornava com um balde vazio. O balde estava cheio de água e voltava vazio. Um vizinho que observava isso diariamente, curioso, perguntou: Zaqueu, por que todo dia de manhã cedo você sai de casa com um balde cheio de água e volta com ele vazio? E Zaqueu, diz a lenda, falou assim: você quer saber? Amanhã você vem comigo. De manhã cedo, no dia seguinte, Zaqueu acordou, pegou o balde cheio de água e chamou o vizinho: vem comigo. E foram caminhando e conversando. Eu vou te mostrar para onde eu vou e o que eu faço com esse balde cheio de água. Depois de um certo tempo, chegou a um certo lugar da cidade de Jericó, aproximou-se de uma árvore e jogou aquela água na base daquela árvore, regando aquela árvore. Está vendo? É isso que eu faço todos os dias. Mas para que há tantas árvores? Porque você só faz com essa. E ele diz: foi aqui que Cristo me encontrou, e eu nunca devo mais esquecer que desse dia que aqui ele me salvou. Que coisa maravilhosa, que bênção! Davi disse: todos os dias vou te louvar. Agradeça a Deus, louve a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, ou pela falta dele, pelos seus estudos, ou por não estar estudando. O fato é que você tem que demonstrar gratidão a Deus, porque somente Deus faz o impossível para você. E continua no verso 4, ou melhor, verso 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Que coisa maravilhosa! Davi diz: a grandeza de Deus não tem limites. De fato, Deus não tem limites. Porque se Deus tivesse limite em alguma parte da sua vida, em alguma área da sua existência, não seria Deus. Deus é onipotente, pode tudo e Ele é o único. Deus é onisciente, Ele sabe tudo e Ele é o único. Deus é onipresença, Ele pode estar em qualquer lugar e só Ele tem esse poder. Não há limite para a graça, para a bondade, para a compaixão e misericórdia de Deus. Ao longo dos Salmos, Davi e tantos outros exaltaram o Senhor pela sua pessoa, nos seus atributos morais, santo, justo e amor, pelos seus atributos naturais, onisciente, onipotente, onipresente e eterno, e assim por diante. Não há limites para a grandeza de Deus. Tudo na vida tem limites. Tudo em nós tem limites. Mas Deus não. E a sua grandeza não tem limites. Então a gente pode descansar em Deus, porque Deus é poderoso. Continua o verso 4. Uma geração contará a outra a grandeza dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E aqui é um dever de um testemunho. Uma geração falará, contará a outra geração os teus feitos. Meu querido, alguém já falou assim: o que vamos contar para as gerações futuras sobre o ano 2020? Que foi um caos, ou que perdurou, fique em casa, ou use máscara, use álcool em gel, mantenha a distância social, 1,5 metro, e assim todas as coisas que foram repetidamente colocadas para a sociedade como comportamento por causa da Covid-19, por causa da pandemia. Realmente, 2020 está sendo um ano atípico. Mas só isso? Só podemos falar de pandemia, de morte, de contaminados? Só podemos falar disso ou tem outras coisas para contar? Sim, uma geração, essa geração que está vivendo esse período de 2020 tão difícil, poderá contar sim coisas maravilhosas para outra geração. Sabe por quê? Porque se temos chegado até aqui pela graça de Deus,
Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós podemos falar para outras pessoas, não só da doença, dos contaminados, das mortes, mas também do cuidado, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do livramento de Deus. Muita coisa pode ser contada a partir da sua relação com Deus. Vou dizer uma coisa muito particular para você. Quando uma pessoa um filho tem uma má relação com seu pai, ele não tem o que contar de bom para outros sobre o seu pai. Ele poderá reclamar que o pai foi ruim, que o pai foi isso, aquilo, outro. Mas se ele tem uma boa relação com seu pai, se houve uma boa convivência, uma saudável convivência, então ele pode dizer: olha, meu pai foi maravilhoso, meu pai fez muitas coisas. Então a sua relação com Deus é que vai definir o que você vai contar para as pessoas. Como é que você se relaciona com Deus? Você tem percebido o amor de Deus? Tem crido no amor de Deus? Você tem colocado a sua fé em Jesus? Você tem corrido para o Senhor ou se afastado dele? Então uma geração contará para outra os teus grandes feitos. Veja o agir de Deus na sua vida, na sua casa, onde você está, com quem você se relaciona. Conte para outra geração, para as futuras gerações, o que Deus fez. O que você vai contar para os seus netos sobre esses tempos difíceis vai depender da sua relação com Deus. E diz ainda, o verso 5, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Davi fala do futuro, vão contar das tuas obras maravilhosas. Enquanto isso, eu vou meditar nas maravilhas que fazes. Então Davi está aqui falando sobre o presente e sobre o futuro. O futuro eu vou falar do que Deus fez, mas ao mesmo tempo eu vou meditar no que Deus tem feito. Como é que é isso? Uma coisa é você contar o que você viu e ouviu sobre experiências, sobre situações do dia a dia. Outra coisa é você contar da sua própria realidade ou a partir da sua relação com Deus. Não é só aquele que, vamos imaginar uma comparação, a caixa d'água, o cano de PVC e a torneira. A caixa d'água é o reservatório temporário de água. O cano é por onde essa água passa da caixa d'água e a torneira é onde as pessoas vão até ela para tirar água, para cozinhar, para lavar, para tomar banho. O cano é o que transmite. Só que tem um detalhe, o cano de PVC significa cloreto de polivinila, é um material artificial, é um plástico. Ele só transmite, ele não interage, ele não absorve nada de água, ele é impermeável, a água não passa pelos seus poros. Pois bem, a gente não pode ser um PVC, um cano PVC, onde a gente ouve e transmite sem qualquer interação. Davi disse: eu quero contar sim, mas antes de contar eu quero vivenciar as tuas obras, quero ver, eu quero meditar nelas, eu quero realmente usufruir delas. É isso que é realmente testemunhar. E ele continua no versículo 8, ou melhor, no versículo 6, digo: anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Que coisa interessante, Davi repete quase que a mesma expressão. Eles falarão, mas eu vou meditar. Eles falarão, mas eu também falarei. Não são apenas os outros que vão dizer, eu também tenho algo a dizer. Nós sabemos que muitas pessoas durante a pandemia oraram, buscaram a Deus, clamaram, compartilharam a mensagem pelas redes sociais. Mas a pergunta não são os outros, é sobre você. A Bíblia diz em Romanos 14, 12, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que você vai falar sobre Deus? Não é só outros fazerem, é você também fazer. Não são apenas os outros crerem, é você também crer. Eles vão contar e eu vou meditar. Eles vão falar e eu também quero falar. No verso 7, e aí Davi fala de uma coisa muito interessante. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Comemorarão a tua imensa bondade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A frase que ficou muito conhecida a partir do filme Deus Não Está Morto, parte 1. Então Deus é bondoso e quando a gente usufrui
Quando a gente vê a ação da bondade de Deus, a gente festeja. E não há alegria, não há expressão maior da bondade de Deus do que o que Cristo fez na cruz ao morrer em nosso lugar para nos dar vida no seu nome. Então celebre o cuidado, a bondade de Deus, a salvação no Senhor. Celebrarão a tua justiça. A justiça não é só aquela em que você vê os danos que você sofreu reparados pela justiça dos homens, mas a justiça, sobretudo aquela em que Deus puniu o pecado, mas salvou o pecador pela fé em Cristo Jesus. O verso 8 do Salmo 145, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. E a partir do verso 8, Davi então vai falar sobre a pessoa de Deus, descrevendo alguns aspectos da pessoa de Deus. O Senhor é misericordioso. É a primeira declaração. Deus freia a ação da sua justiça quando ele vai punir o pecado. Deus é misericordioso. Deus é compassivo, ele sente a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele tem compaixão, ele é paciente, ele sabe esperar, ele aguarda, ele transborda de amor. Como é que você pode ver o amor de Deus em meio às guerras? Davi viu e creu no amor de Deus, apesar de todas as lutas que ele enfrentou. E não há um homem na Bíblia que mais falou sobre sua dor, perseguição, injustiça dos homens. Por 2 ou 3 vezes, ou 5 vezes, melhor dizendo, Saul tentou matá-lo injustamente, ele foi denunciado injustamente, foi perseguido, mas apesar de tudo que ele sofreu, Davi não duvidou do amor de Deus. Em meio à pandemia, em meio ao desemprego, a questão da falta do recurso, a questão da alimentação, a questão das dificuldades, das perdas, você pode enxergar o amor de Deus? Em Cristo Jesus, sim, nós podemos ver. No verso 9, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Ou seja, o amor de Deus não é exclusivo, é inclusivo. Não é restrito, é abrangente. O amor de Deus é para com todos. Cristo veio dos judeus, mas ele veio para todos. Morreu fora de Jerusalém, conforme Hebreus capítulo 13, ele morreu fora da cidade para significar, através disso, simbolizar que o amor de Deus é inclusivo, não exclusivo. Não é restrito, é abrangente. Morreu por todos. Morreu por todos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz, no verso 14, logo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por todos, por você, por mim, por todos nós. E Davi já falava dessa grandeza, porque diz o texto, a sua compaixão alcança todas as criaturas, todas as pessoas, e todos os demais seres criados por Deus podem contar com a bondade de Deus. E continua no verso 10, rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Os animais exaltam a Deus, todos os animais. A criação exalta ao Senhor. A criação manifesta o poder de Deus, como Davi diz no Salmo número 8, quando ele contempla os céus, as obras que Deus fez, ele diz, Senhor, quão grandioso é o teu nome em toda a terra. Só que os animais o fazem de modo instintivo, não reflexivo. Já a humanidade, o ser humano, adora a Deus, deve adorar a Deus, deve exaltar a Deus por uma escolha, por uma decisão, fruto de reflexão. Que os teus fiéis te bendigam, aqueles que realmente têm consciência da grandeza, da bondade, do amor de Deus, naturalmente vão se inclinar em louvor e adoração ao Senhor. No verso 11, eles anunciam a glória do teu reino e falarão do teu poder, exaltando o nome do Senhor por aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito. E continua Davi no verso 12, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Novamente, Davi usa palavras extraordinárias para tentar, com pouca condição, o que Deus é e o que Deus faz. É como se ele fizesse um esforço extraordinário para dizer, olha, eu vou usar palavras aqui, como nos outros salmos, tu és magnificentíssimo, Senhor.
Davi não tem como escolher palavras para falar da grandeza, do esplendor. Deus é extraordinariamente poderoso. Mas ainda que sejam poucas e limitadas as palavras, ele consegue expressar o que ele sente em relação a Deus e o que ele crê em relação ao Senhor. No verso 13, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Talvez aqui o verso 13 tenha aquele conflito que eu falei de faltar uma palavra, né? Ou um acróstico, uma letra do acróstico, que é a letra Mi ou Nu, lambda, ou melhor, tem a letra L na língua portuguesa, a L, M e N. Então faltou aí a letra N, talvez aqui seja a parte B do verso 13, o acróstico da letra N. O fato é que nesse verso 13, Davi fala de duas coisas: sobre o reino de Deus que permanece para sempre. E aí ele humildemente faz uma comparação entre o reino que ele tinha, o domínio que ele exercia, e o reino de Deus e o domínio que Deus tem. O reino de Davi era limitado, como foi limitado o reino de Saul, como foi limitado o reino do seu sucessor, o sucessor de Davi, que foi seu filho Salomão. Todos os reinos são limitados. Todas as grandes vitórias passam. Ontem foi um time campeão, hoje é outro. Ontem a Copa do Mundo foi uma seleção, hoje é outra. Então, os reinos do mundo passam, os recordes estão aí para serem quebrados. Há limitação para toda a humanidade, mas não para Deus. Os reinos do mundo passam, mas o reino de Deus jamais passará. Foi isso que Daniel falou para Nabucodonosor no capítulo 2. Os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Jesus será eterno. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí, no verso 3, na parte B, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Não há ninguém semelhante ao Senhor. No verso 14, já passando da metade do Salmo, ele diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor ampara todos os que caem. Alguém está caindo, alguém que está ali tropeçando, e você corre para segurar essa pessoa. Deus faz isso. Tem gente que está na iminência de cair, naquele que tropeçou porque não viu por onde estava passando. Então Davi diz: Deus ampara todos que caem, e completa: e levanta todos que estão prostrados. Ele impede que alguns caem, mas outros que caem, ele vai e levanta. O Salomão, filho do rei Davi, escreveu lá em um dos provérbios: cai o justo até 7 vezes e Deus o levanta. Cai o ímpio e fica prostrado. Qual a diferença? É que a pessoa que não teme a Deus quer andar sozinha, quer ter autossuficiência, quer ir para onde deseja. E nessa pressa, nessa vida acelerada, sem refletir, sem pensar, sem considerar os prós e os contras, essas pessoas vão e tropeçam. E por não buscar a Deus, ficam prostradas. Mas quanto aos que são fiéis ao Senhor, em alguns casos Deus impede que caiam. E mesmo que caia cada um deles, Deus vai lá e levanta. Sabe por quê? Porque Deus não abandona aqueles que nele confiam. O verso 15 diz assim: os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Deus é aquele provedor. Todos nós dependemos de Deus. Quando Cristo falou sobre a ansiedade, que é o medo do futuro, Jesus disse: por que vocês estão correndo atrás do alimento, atrás das vestes? Olhem para as aves do céu, elas não plantam e nem colhem, mas Deus as alimenta. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem nem costuram, mas nem Salomão se vestiu como eles. Deus cuida daquilo que é simples e passageiro, como as plantas, as ervas do campo, ou como as aves. E nós, disse Jesus, valemos mais do que as aves e do que os lírios do campo. A nossa vida é preciosa. Se Deus alimenta um pardal, que é um animal que pouco valor tem, Deus também
muito mais fará com cada um daqueles que confiam. Deus sustenta a criação e, em particular, a humanidade a quem Ele deu vida. No verso 16, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Deus não é aquele que criou e deu um relógio, ou melhor, deu corda na criação, como um relojoeiro que dá corda num relógio e foi embora, deixando a criação a seu bel prazer. Não. Deus criou todas as coisas e Ele zela por toda a sua criação. Deus zela pela sua vida, meu amigo. Deus zela pela sua vida, minha amiga. Pode confiar no Senhor. No verso 17, então, há uma frase muito conhecida por todos nós. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Essa é a frase que deu origem a um cântico que está no Cantor Cristão, número 2, Justo é o Senhor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. A justiça e a bondade, como também o amor, exaltados aqui no Salmo 145, a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus são exaltados e não há conflitos entre a justiça, a bondade e o amor de Deus. Deus ama, mas Ele é justo. Deus é justo, mas Ele ama. Deus é bom, mas Ele é justo. E a bondade expressa o amor de Deus. Não há conflito. Deus é pleno em bondade, em justiça, em amor e em santidade. Ele é pleno e não há conflitos. Nós, seres humanos, entramos em conflito. Dizemos que amamos e logo estamos dando tapa. Nós dizemos que somos justos, mas erramos na prática da justiça. Deus não. Deus age de modo poderoso, é santo e justo. Diz o texto, o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Na verdade, está dizendo, em outras palavras, Deus é justo em tudo que faz. Em todas as ações, nós podemos ver o amor de Deus na sua justiça. Você pode achar que não, mas Deus é justo. E Ele continua, e é bondoso em tudo que faz. Deus é justo quando age em favor de toda a humanidade e é bondoso quando realiza as suas ações. No verso 18, se aproximando do final do Salmo 145, Davi disse, o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus disse que nunca ia abandonar a sua criação. A criação se afastou de Deus, mas aquele que se volta para Deus, Deus ouve. É por isso que ele falou em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12. Então vocês virão a mim, vocês orarão a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Busca a Deus de todo o seu coração. Jesus disse, ame a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E ame a próximo como a si mesmo. Ame a Deus através de Jesus e você vai ver como Deus é maravilhoso. No verso 19 diz, Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Deus é amor. Jesus disse, qual de vocês sendo mal, ou melhor, qual é o pai que, tendo um filho que pediu um pão, vai lhe dar uma pedra, ou que se pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ora, se vocês, sendo maus, atendem aos seus filhos naquilo que eles pedem, muito mais o Senhor, que é bondoso. Deus ouve o clamor daquele que grita por socorro. No penúltimo versículo do Salmo 145, Davi disse, o Senhor cuida de todos os que o amam. Ou melhor, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. É uma questão de escolha. Todos nós somos pecadores. A diferença é que alguns pecadores reconheceram seus pecados e se voltaram para Deus e foram perdoados em Cristo Jesus. Mas outros pecadores não admitem seus pecados. Ou quando admitem seus pecados, dizem, a vida é minha, estou pagando, o problema é meu. E continuam no seu erro. Deus cuida daqueles que se arrependem e voltam para Ele. Mas Deus não pode cuidar daqueles que seguem o caminho da desobediência. Cristo falou, entrem pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que passam por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus é a porta e diz,
Ele falou isso sobre entrar pela porta estreita, Mateus 7, 13 a 14. E em João capítulo 10 ele disse, eu sou a porta. Então, entre pela porta que é Jesus. E aí o verso 21, o último versículo diz assim, com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu nome, o seu santo nome, para todo sempre. Novamente Davi fala sobre a sua vida pessoal e orienta a coletividade. Com meus lábios louvarei o Senhor. Não adianta você querer louvar a Deus com os lábios dos outros. Vai lá, igreja, ora por mim. Vai lá, canta por mim. Vai lá, faz isso por mim. Não. Não existe adoração por procuração e nem salvação terceirizada. Cada um decide da sua vida diante de Deus. Por isso que Davi fala, eu com meus lábios louvarei o Senhor e que todo ser vivo bendiga o Senhor para todo sempre. Você decida bendizer o seu santo nome, o santo nome do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.